A doença fui eu que criei ou a doença é já um processo energético? Por exemplo, muitas pessoas me perguntam: Andresa, eu tô com uma dor de cabeça ou eu sinto uma angústia, como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso entender? O que eu preciso te explicar é que primeiro a gente precisa entender que tudo é energético, né? Tudo tá num plano mais sutil. E a gente às vezes sente uma dor de cabeça ou uma angústia por alguma coisa que aconteceu. Ok, essa é fácil de identificar. Então, eu comi alguma coisa, não me fez bem, me deu uma dor de cabeça. Recebi uma notícia ruim, não foi tão legal, fiquei angustiada. Essa é uma parte, essa é uma porcentagem muito pequena, mas existe uma grande porcentagem de coisas que acontecem, mas que a gente não sabe por quê, né? Elas acontecem a partir do plano energético e vai desencadear um processo ou de doença física, ou de dor de cabeça, ou de sensações, né? De sentimentos, de angústias, de medo que a gente não sabe explicar. E como é que a gente pode identificar isso? Descobrir o que é que está acontecendo no campo energético, num campo inconsciente do ser humano. Eu me utilizo da radiestesia. Por quê? A radiestesia consegue medir o campo energético, ela consegue conversar com esse campo sutil que está no nosso inconsciente e nos dá informações de onde é que está esse problema, né? O que é que está acontecendo neste campo invisível que eu não estou conseguindo identificar e que pode me dizer onde está esse problema, causando essa dor, essa doença ou esse bloqueio na vida física da gente, de relacionamento ou financeira. Ela nos indica muito ruim, se está mais ou menos ruim, se é um processo que vem de fora, então algo externo que está me atrapalhando, ou se é algo que vem de dentro, essa doença, ou como é que esse externo está fazendo com que eu, financeira, no meu trabalho, então eu quero sempre me desenvolver, quero me promover, eu posso identificar o problema, né, de saber de onde ele vem, e eu posso qualificar e quantificar. Então ele é muito ruim ou pouco ruim. Indo disso, eu começo a criar um campo de harmonização, né? Que a radiestesia a gente também harmoniza, a radiônica a gente harmoniza, a gente pega esse lugar que está bloqueado, a gente identifica esse bloco energético que está atrapalhando a nossa vida, né? Fazendo com que a coisa não flua, nem a cura da sua doença, nem o alívio da sua dor de cabeça, nem o fluxo da sua vida financeira, as suas relações, o seu trabalho. A gente encontra esse bloco energético, a gente ganha consciência sobre ele, entende sobre ele, e aí a gente equilibra esse entrelaçar, né? Desfazer esse nó que está gerando essa doença ou esse problema. Então, o que eu quero que você pense essa doença, né? Por quê? Porque ela vai nos avisando onde está o problema. Não é que a gente cria porque a gente quer ficar doente. Ninguém quer ficar doente. Mas existem coisas que precisam ser tratadas, trabalhadas. Quanto mais a gente demora impedindo o fluxo de energia, um bloco mesmo, ele ficar parado aqui, imagina a energia tentando entrar e não conseguindo. Isso vai fazendo um bloco e eu vou ficando sem fluxo. Então, ele cria esse trabalhar isso, ele vai aumentando. Então, em algum momento ele vai gerando situações na minha vida física ou no meu corpo físico. Então ele, na verdade, isso que eu estou criando é para me ajudar a resolver esse problema. Então esse campo de dor, né, ou de dor de cabeça, e eu preciso olhar para ele. Então quando eu olho e trabalho e equilibro e ajusto, tá? Ganho consciência e tenho uma ferramenta para desfazer esse bloco energético, né, para que eu entre no fluxo. Então essa doença, ela tá fazendo o quê? Ela tá sendo o meu processo de cura. Então o que eu quero que fique, que a doença fui eu que criei, né? Vida, quantas coisas lá atrás não foram boas, né? E que depois a hora que você estava passando, quantas vezes lá atrás, você passou por situações que não foram boas, e aí quando você estava passando foi muito difícil, mas depois
Você identificou que foi a melhor coisa que aconteceu. Então a pergunta que eu quero que fique para você é: você criou a sua doença ou a sua doença é o seu processo de cura? Ou as duas coisas? Então a radiestesia ela pode te ajudar nesse entendimento, né? Nesse ganho de consciência, porque é só a consciência que cura, né? E a consciência não é só racional, é algo muito maior. É um processo de consciência sobre aquilo. Você identifica, quantifica, entende onde está o problema para você agir diferente a partir dali com aquelas pessoas, permite que o outro faça aquilo que você, né? E também que você possa harmonizar, equilibrar, resolver, desfazer esses blocos energéticos. Então a radiestesia radiônica, ela tem esse poder de nos auxiliar, nos ajudar a ganhar consciência sobre o que está no mundo sutil, o que está no mundo mais, ou aquele monte de pensamento que a gente não sabe de onde vem, né? Tudo isso pode de nós mesmos, do nosso ganho de consciência. E a radiestesia é uma ferramenta muito potente para a gente conseguir encontrar o que é que está atrapalhando e aí trabalhar na harmonização. Fazendo essa harmonização, ganhando consciência, a gente então faz o salto quântico, né? A gente pula, a gente muda um padrão, a gente compreende um padrão e trabalha naquela modificação.